Olá, boa noite. Eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Toda sexta-feira em um bar ou restaurante de Natal, Parnamirim ou algum município do Rio Grande do Norte, uma entrevista, na verdade um bate-papo informal, descontraído, mas com conteúdo, com alguém que faz algo importante, relevante para o Rio Grande do Norte. Como é o caso do programa de hoje. Como você pode ver, tenho aqui do meu lado Otávio Santiago, que é escritor, jornalista e organizador da Ocupação Literária. Foi sucesso há poucos dias. Vamos falar mais sobre ele, mas vamos recebê-lo. Otávio Santiago, enfim, bem-vindo ao Conversa de Botequim. Obrigado, Cefas. Aqui cumprimentá-lo novamente, assim, pelo espaço, pelo convite. Tão bom. Já vi tanta gente boa passar por aqui que eu acho que agora eu ganho essa etiqueta aí de qualificação. Pronto. Sendo recebido aqui no programa. Uma alegria tê-lo aqui, Otávio. Vamos bater papo aqui, vai ser muito bacana. Primeiro, deixa eu fazer aqueles velhos lembretes sobre o programa. Nós estamos ao vivo no Mestiços Bar Espaço Cultural. Agradecer pela parceria Josué e Jaime aqui do Mestiços. O Mestiços está aberto, em pleno funcionamento. Eu sei que é feriadão e que está cedo, mas quem quiser vir assistir no Mestiços pode vir para cá. Cláudio Wagner disse que vinha, Teimoso Zen disse que vinha. Vocês disseram que eu tenho registrado aqui. Tem gente que queria vir, que não pode vir, que está na Paraíba. Adélia Costa, por exemplo. Mas enfim, quem quiser vir, pode vir. Quem for assistir pelo Facebook Cefas Carvalho, pode fazer comentários e perguntas para o Otávio, que ele vai respondendo. O programa tem produção e filmagem de Natália Chagas e tem vários apoios que depois eu vou agradecer, que viabilizam o programa. Um monte de assunto para perguntar, para conversar com você, Vamos Otávio. Começar. Vamos lá. Mas a proposta do programa, já que a gente tem um tempo aqui e não é uma coisa muito fechada, a tradição do programa é sempre perguntar sobre como a pessoa começou naquilo, na qual ela é conhecida hoje. No seu caso, é produtor cultural, jornalista e escritor. Mas eu pergunto, como era o Otávio Santiago quando criança? O que é que você se lembra da sua infância? Como começou tudo? Você sabe que eu decidi fazer jornalismo com 12, 13 anos. Assim, foi quando eu decidi mesmo. E eu fui ao Diário de Natal, morava próximo ao Diário de Natal, e fui ao Diário dizer, olha, eu quero ser jornalista. Com 12 anos? Com 12 anos. E claro, eu achava que o Diário ia dizer, olha, tudo bem, você faz uma faculdade, depois você volta, assim. Mas pra minha surpresa, a resposta foi, pois não, entre, sente aí e comece a escrever. Foi mesmo? Foi, agora eu consigo nominar quem foi essa turma, assim. Francerli, Adriana Morim, né, a turma do DI na Educação. Isso. Era esse caderno, inclusive, para esse caderno que eu escrevi algumas matérias com 12, 13 anos. Até que em um dado momento, a proposta era, eu sempre fazia protagonismo infanto-juvenil, assim, a gravidez na adolescência, evasão escolar, eram matérias nesse sentido. Sim. E aí o próximo plano era, não, vamos matricular você numa autoescola para você fazer uma matéria sobre prostituição infantil. Só que eu tinha 13 na época, aí meu pai falou, tá suspensa a sua carreira de jornalista, vamos dar um tempo nisso. Calma. E depois você reorganiza. E muita coisa aconteceu, mas a vontade de trabalhar com comunicação sempre estava ali, e de fato eu fiz vestibular para jornalismo, cursei jornalismo e... Mas, Otávio, deixa eu interromper um pouquinho. Mas antes desses 12 anos, você era uma criança que lia? Você aprendeu a ler muito cedo? Você era aquela criança focada nos livros? Como é que você era na tenra infância? Eu comecei a ler cedo, realmente, assim. Minha mãe foi quem me alfabetizou com um joguinho de palavras cruzadas. Sabe aquelas pecinhas que você monta e vai montando as palavras e tal, e pontuando, assim? Aquelas pecinhas quadradas com a letra, né, em maiúsculo, ali foi como eu aprendi a ler. Foi com aquele joguinho. Bem cedo. Eu acho que eu tinha uns 4 anos quando eu aprendi a ler, assim. Mas minha família não era lá, meus pais não eram lá grandes leitores. Por quê? Explico. Porque é a turma da engenharia, assim. Na minha casa eu sou a primeira pessoa com diploma de graduação de humanas. Todos são engenheiros. Jurava que sua mãe era professora. Não, todos são engenheiros. Os meus dois avós, né, o paterno e materno, eram professores, mas da faculdade de engenharia. Engenharia, sim. E aí, assim, cálculo infinitesimal, sabe? Coisas assim que eu me assustava só com o nome. E eu nunca fui lá o cara da matemática. Né? Então, assim, o boletim sempre era, poxa, poderia ter qualquer nota ali, um 7, mas 8 em matemática, como? E aí, assim, eu não sei se foi isso, ou se a genética já tinha sido gasta demais com os números, e aí eu fui ganhando mais intimidade com as letras, né? Tinha uma tia que influenciava muito, essa sim, uma grande leitora, Elvira, que muita gente conhece porque ela é da Aliança Francesa. Lembro bem dela. Elvirinha, E ela, assim, era sempre a pessoa que me passava livros quase como quem passa Elvira, drogas. sua tia? Minha única tia, na verdade. Sua única tia? Nossa. Porque é a única irmã do meu pai. Minha mãe só tem um irmão e meu pai só tem uma irmã. Então ela é minha única tia mesmo. Assim. Eu adoro Elvira. Eu lembro ela dos tempos de Michel Cabioche, que era o diretor. Nossa Senhora. Então, ela sempre foi uma pessoa muito culta, assim, sempre leu muito. E aí ia introduzindo a coisa do
gibis, dos fascículos, né? E aí muito do mundo também, ela sempre foi uma pessoa muito do mundo, e aí ia compartilhando essas novidades, quer dizer, ela tinha livros, ela recebia antes em inglês, antes mesmo de ser publicado ou traduzido no Brasil, ia fazendo essa coisa da introdução, né? Ao universo das artes, sobretudo. A gente tem uma programação semanal de ao teatro, ao cinema, ela sempre foi essa tia que levava a gente para o caminho mais artístico, assim. Então eu acho que ela tem uma mão muito forte nisso, sabe? Não por acaso hoje é a grande entusiasta, ela vibra muito a cada conquista, e eu sei que é porque ela de alguma forma vê o Otávio criança. Exatamente. Que recebeu essa mão dela. Otávio, você lembra do primeiro livro que você leu e reconheceu como livro? O meu, por exemplo, foi As Aventuras de Pedrinho. Sim. É o primeiro livro, aí depois veio o Vagalume. Você tem um primeiro livro que você lembre, esse foi o primeiro? Eu tenho a primeira coisa que eu li, que eu disse, eu não quero só ler ou escrever, eu quero ser esse personagem, sim, que era o Wally. O Wally passeando, onde está o Wally? Onde está o Wally? E aí tinha uma coisa de Wally, as aventuras de Wally, sei lá, na Rússia e daqui a pouco na Mongólia, e aquilo ia dizendo, poxa, esse Wally é... Eu, na minha cabeça, se eu colocasse uma camisa listrada vermelha e branca e usasse uma bengalinha, eu também rodaria por aí. Onde está o Otávio? Então ele me marcou muito, onde está o Otávio. Me marcou muito, assim, era um personagem que eu admirava e queria, me espelhava, assim, nesse Wally, né? Eu acho que esse foi o primeiro que eu disse assim, poxa, de repente eu posso ser até o Wally, quem sabe, um personagem de livro. Que bacana. Otávio, você chegou a ler aquele chamado cânone infantil? Monteiro Lobato, Coleção Vagalume, você chegou a ler? Já era com outro nome, né? Assim, eu sou de 89, já vinha com outra apresentação. Mas sim, Monteiro, absolutamente. É porque meus cabelos brancos, tem gente que acha que eu sou um pouquinho mais de trás, mas não, eu sou de 89, tô com 37, e aí assim, acessei todo esse repertório, mas eles já se apresentavam com outra embalagem. Perfeito. Aí vamos falar da adolescência. Você começou a falar você como repórter do Diário de Natal com 12 anos. Na adolescência, você fez faculdade, você manteve o sonho, você já escrevia, você arriscava contos. Como é que foi a sua adolescência? Arriscava crônicas. Eu achava crônica qualquer coisa de fantástico, assim. E aí eu sou muito da geração Veríssimo, né? Que leu muito Luiz Fernando Veríssimo. E aí depois, assim, eu fiquei... O Antônio Prata deu na sequência. Então eu tinha uma coisa com a crônica. Eu achava que eu ia ser cronista, assim. Eu queria ser cronista. E eu fazia muito na escola crônica. Eu lembro até de um professor Guilherme, falecido, que disse assim, você talvez acabe trabalhando com escrita mesmo. Ele percebendo qualquer coisa ali nos textos. Sim. Mas depois acabou que a crônica foi um gênero que, não sei, em algum momento a gente se desencontrou, sabe? Sim. Mas eu achava isso. E aí eu fazia jornal de escola, e assim, muito sempre fazendo temas, sabe? A coisa, eu com 13, 14, eu lembro que eu chegava com matéria sobre... temas assim que não se falava, não podia falar, mas eu ia e entrevistava médicos para trazer informação correta, assim, bacana, sabe? E aí, claro, às vezes diziam, olha, cuida desse jornal, tá perigoso. Mas os pais, de um modo geral, entendiam como informativo, assim, viu que tinha uma função, né? Mas fiz, eu batia mesmo em hospital para pegar entrevista e tal, quer dizer, eu levava a sério. Já era jornalismo, jornalismo. Eu levava a sério, assim. Ainda bem que o jornalismo depois me deu esse espaço, porque talvez eu fosse muito frustrado se eu não fosse jornalista. Assim. Eu lembro que quando depois lá na frente eu acabei virando servidor de carreira como jornalista, né, da Assembleia aqui do Estado, e a sensação que eu tive na hora que eu fui aprovado no concurso foi a de que eu adquiri o direito de ser jornalista para sempre. Sim. Isso foi o que eu senti, porque a gente vê muitos nossos colegas acabam mudando de área mesmo, porque o mercado é meio complicado. E mudou muito, né, o mercado. A gente pode falar mais na frente de como mudou muito. Mas a sensação que eu tive naquela aprovação não foi assim, poxa, estabilidade, não, poxa, agora vou ser servidor aqui do Estado. Não, era a sensação de poder ser jornalista para sempre. E aquilo me deu uma felicidade, assim, que é a que eu tenho até hoje, a certeza de poder ser jornalista. Que depoimento bacana. A pergunta que eu ia fazer, você meio que respondeu, mas eu vou fazer. Obrigado, Natália. Vou fazer porque eu queria saber por que jornalismo, seria por causa da coisa da apuração, e não letras, por exemplo, porque a sua vocação também poderia ir para letras. Sim, verdade. Por que jornalismo? Se em algum momento pensou em não fazer, de ir para letras, filosofia? Não. Não? Não. Jornalismo mesmo? Foi muito fiel ao jornalismo, assim. Interessante, eu adorava revista.
E aí eu achava, pra mim era muito certo isso, eu fazer jornalismo para ser jornalista de revista, assim. Sempre foi meu projeto. Eu achava o máximo a coisa do papel. Eu adoro papel. Sim. E aí você falou dos avanços, assim, nesse ponto eu vivi o luto do jornalismo impresso, né? Sim. Aliás, eu fechei todos os jornais da cidade, assim, eu era quase o coveiro do jornal, porque eu passei por todos que fecharam as portas. E justo no momento que eu estava fechando, mas é verdade, justo no momento que eu estava fechando... Jornal ali, de hoje... Me informando, Jornal de Hoje, Correio da Tarde, Dia de Natal. A última manchete do Poti, a última manchete do Poti é minha. É sua? O Poti, que era aquele patrimônio nosso, assim, que foi embora. Então, bom, o recado foi dado no dia que eu me formei. No dia que eu me formei com o Lei Grau, a Editora Abril fechou. Nossa. Aí eu entendi que talvez prenúncio, fosse possível ser jornalista de revista, assim. Mas ainda assim depois eu consegui escrever para Gama, para Piauí, que são revistas grandes, e aí eu senti que era aquele desejo lá atrás de ser repórter de revista, sabe? Mas eu fiz para isso. Pena que aí no meio do caminho eu tive que ajustar o percurso. Não, tá certo. Fala um pouquinho dos tempos da faculdade e depois que você se formou. Como é que foi esse processo, esse período? As pessoas que você conheceu? Minha geração, minha turma, assim, tá toda aí no mercado atuando. Muitos na televisão. Sim. Muitos, assim, eu vou listar aqui. Eu posso listar? Claro, deve. Heloísa Guimarães, Mariana Rocha, Diego Dantas, Serginho Henrique da Cabugi, da InterTV, né? Cabugi, pra você ver, eu sou de 89. Quer dizer, eu sou novo, mas nem tanto. Nem tanto. Hugo, que tá agora até apresentando o Bom Dia Inter. Muita gente da televisão, Renata Costa da TV Tropical. Então assim, a minha turma foi muito para a TV, assim, e muita gente atuando no mercado, que é legal. Mas a faculdade era interessante, eu era muito querer estagiar, sabe? Eu até fiquei com a nota boa lá no final das contas, aquele IRA, mas eu confesso que eu ganhei muitos troféus turistas. Tá. Porque eu dizia assim, peraí, o que eu vou aprender aqui? Eu fazia muito isso, assim. Sim. E aí eu era muito de estagiar, eu queria passar por todas as mídias, TV, rádio, internet, para ter experiência em todas as mídias. O bom é isso, né? Sim. Em todas. Jornalista tem que ir em todas. Sim. Obrigado. Então aí eu fui, eu levava muito a sério, bom, eu fazia faculdade certinho, mas gostava muito de trabalhar. Sempre fui essa pessoa de trabalhar, assim. E aí talvez alguém dos astros diga que tem a ver com signo, eu sou capricorniano e levo muito a sério a coisa do trabalho, da realização, né? E de você, do resultado, vir, se puder vir com um dinheirinho ainda melhor. E capricorniano é um Benjamin Button, né? Nasce velho e morre jovem. Exatamente. Eu talvez esteja na meia idade agora, só que no caminho inverso. Exatamente. Mas assim, faculdade foi muito bom, mas de fato eu não era, eu tenho essa coisa assim um pouco de lamentar de não ter vivido mais a universidade, como hoje talvez eu tivesse vivido mais, mas naquele momento a minha cabeça dizia assim, vai estagiar em vários lugares, vai aprender várias coisas. Jornalismo é muito praxis, né? É muito prática. Sim. Se ficar só na teoria, você não... Foi o que eu fiz, assim, acabei passando por muitos lugares porque eu queria ter várias experiências. Perfeito, e já tem gente comentando aqui, tem gente presente aqui. Quem tá aqui tem Teimoso Zé. Esse cara aí é danado. É danado. Tava na ocupação também. Tava. Tem o comentário dele e o comentário de Cláudio Wagner, da SPVA. Sim. Boa noite. Virou o engenheiro das palavras. Meu pai diz isso. Olha aí. E a gente ganhou muito com isso. Obrigado. Que bacana, valeu, Cláudio. Meu pai que diz isso, assim. O engenheiro das palavras. Muito poético, bacana. Jusceli confessou, sou fã desse menino. Valeu, Jusceli. Ô, Jusceli, obrigado. Presente aqui. E Teimoso Zente está aqui presente. Entrevista top. Estou assistindo aqui no Bar Mestiços. Valeu. Presente aqui. Ele tá com água também, viu? Tá com água também? Vai brindar com água comigo hoje. Opa, coisa boa. Vamos falar sobre a continuidade do seu processo. Quando, uma vez formado, você já com vontade de trabalhar, já tendo estagiado, qual foi seu encaminhamento profissional, Otávio? Então, trabalhei muito com assessoria também de comunicação, muito. E aí eu fiz de tudo, assim. Eu consigo ver na TV, no rádio, no jornal, em revista também, internet, mas muito em assessoria. E aí eu trabalhei demais com assessoria, inclusive política. Fiz muita campanha eleitoral. Aqui fora, Paraíba, Tocantins. Fiz trabalhos para o Paraná também, assim, circulei um bocado, morei em Brasília um tempo. Até que uma hora eu achei que isso não fazia mais sentido mesmo, assim. E queria acessar esse Otávio que estava mais ligado à literatura, que estava mais ligado a essas realizações. E foi o que eu fiz, de uma decisão já tem uns anos, de fazer essa mudança de carreira mesmo e reencontrar esses projetos que eu tinha lá atrás. E aí vieram
doutorado, livros, a ocupação literária, são todos frutos de 4 anos para cá, né? Eu até brinco assim. Talvez se eu tivesse morrido há 4 anos, na lápide tinha escrito assim, foi um bom assessor. Somente assim. Mas a minha biografia mesmo, assim, do que eu me orgulho de fato é muito mais recente esse processo, sabe? Agora, claro, assim, tudo serviu de bagagem, não tenha dúvida. E eu pude materializar muita coisa, porque, enfim, fiz trabalhos de assessoria, não só na área política, mas na área médica, de plano de saúde, de conselho de classe, sindicato, de organização não governamental, escola, shopping, assim, o que você imaginar. Era um moído grande na cabeça e bom também, porque um dava uma ideia pro outro. Não era que eu roubava a ideia de um pro outro, não. Sim. Mas às vezes um papo aqui me rendia uma ideia para outro cliente, então assim, a coisa funcionava muito bem. Mas também vieram filhos e aí eu pensei, não, agora é a hora de eu me concentrar nessas coisas que eu deixei na gaveta e que eu quero que elas saiam de lá. Pronto, vamos voltar a elas. Uma última pergunta sobre essa questão de assessoria. Já trabalhei em assessoria política, tanto em campanha como de eleitos. Não dá a sensação que a assessoria, às vezes, foge do jornalismo, você tem que lidar com outras coisas? Sim, relações públicas, relações humanas. Sim. Às vezes o que você menos faz é jornalismo. Psicologia também. Psicologia. Né? E olha que eu já fui assessor do conselho de classe de psicologia e eles não gostam quando a gente faz esse tipo de comparação. Mas, claro, jamais me colocando como psicólogo, não é isso. Mas muitas vezes você tem que ali dar uma força, uma assistência, no sentido que está muito além dessa nossa obrigação como assessor de comunicação, né? Sim. Mas assim, eu acho que é um pouco isso, porque o jornalista, ele acompanha muito, ele está muito presente, ele tem que estar presente, cobrindo tudo a todo tempo, então você acaba participando de várias frentes diferentes. Né? Sim. Eu assumi muitas vezes essa postura mais política também, e gostava, existe um tesão nisso, assim. Sim. Brasília, por exemplo, você está ali onde tudo se encontra, acontece, claro, havia qualquer coisa de estimulante nisso, mas depois passou a não fazer sentido algum para mim, nenhum sentido. Gostei da experiência, mas hoje não faz sentido mais. Sim. E aí, quando não faz sentido para você, não faz sentido continuar. É verdade. Uma amiga minha trabalhou para um deputado federal, ela disse para mim que o que ela menos fazia era jornalismo. Sim. Ela fazia relações públicas, fazia contatos, ia para almoços, jantares, mas jornalismo... Eu acredito, é por aí mesmo. É por aí. Agora, o jornalismo, você também vai acessar no sentido de fazer agenda, o que eu gosto disso. Por exemplo, eu perguntava muito com quem eu trabalhava, onde é que você quer estar daqui a um ano? Como é que você quer ser reconhecido ou lembrado? E aí você criar uma agenda, muitas vezes política ou administrativa, que faça com que haja uma possibilidade de produção jornalística para reafirmar essa pessoa naquele tema. Isso eu gostava de fazer, que era quase que um planejamento de comunicação, só que com ações práticas, né? Vamos envolver projetos de produção legislativa, vamos envolver reuniões, seminários, visitas, e aí você vai fazendo com que aquela pessoa seja reconhecida por um trabalho específico, por uma frente de trabalho, uma bandeira, uma plataforma. Isso aí eu gostava de fazer, sabe? Mas, de novo, assim, aí teve uma hora que eu olhei e fiz, eu não quero mais fazer isso, sabe? E aí também teve o lado da questão da estabilidade como servidor, que eu consegui viver, que eu sei que é um privilégio, de dizer, agora eu vou fazer o que eu quero fazer. Né? Muita gente também quer fazer isso, mas acaba não fazendo porque tem lá que garantir o salário no final do mês. E aí eu entendi que eu poderia aproveitar essa estabilidade para, de fato, fazer só o que eu quisesse fazer, né, o que fizesse sentido. Perfeito. Vamos começar a falar sobre literatura. Produção, você pode trazer os livros, por gentileza, para a gente chegar na literatura, né? Sim. Tem outro livro aqui, tem uma surpresa aqui, eu não sei se você se lembra. Sim, sim. Um livro seu que eu gosto muito. É uma coisa fraca. Foi esse que me lançou. É autografado, olha só. Pronto, fala desse livro. Eu morro de curiosidade de conversar com você sobre ele. Então, esse livro tem algumas coisas dessas passagens que eu estou falando aqui, né? Assim, eu acho que sobretudo sobre a coisa dos malfeitores, digamos, alguém que faz um malfeito aqui, mas por ser de uma elite nossa, ele é protegido, blindado pelo entorno, né? E isso me ocorreu, assim, eu vivi um pouco isso no jornalismo também, de dizer, olha, essa matéria não vai sair, essa matéria não vai sair. Mas por quê? Eu estava lá? Não, porque não foi bem assim. Não, mas eu estava lá, foi assim. Não, e tal, você vendo as forças, as mãos entrando e retirando, ou modificando, né? Então eu vivi isso, e eu acho que queria acessar essa história, esses bastidores, assim. Mas ao mesmo tempo, era uma história que me ocorria, foi o meu atrevimento em ficção, na verdade. Me ocorreu essa
Essa história, que era uma história também com a coisa de ser escrita em métrica, né? Porque ele tem uma métrica, são 21 capítulos, 14 parágrafos, 7 linhas cada um. Eu acho muito interessante esse livro, muito. E aí eu me obrigava a contar a história com uma mesma velocidade, né? A passar pelos fatos com a mesma velocidade, assim. E era uma história que estava na minha cabeça. Eu tentei várias vezes, vou escrever sobre outra coisa e tal, mas essa história era como se eu dissesse, conta, faz tem que ser essa história. E aí eu fiz essa por ficção, foi lançada pela Escribas aqui no estado. E aí depois eu voltei a lançar 3 anos depois, o Só Sei Que Foi Assim, que é um livro de não ficção. Né? E no mesmo ano teve o lançamento do Eu Escreveria Se Soubesse. Isso. Que esse é um xodó, assim. Pronto, eu sou muito feliz com esse projeto. Esse eu tenho vontade de ler. Vou fazer chegar até você. Opa. Que é o que foi, só para contextualizar, Eu Escreveria. É um livro que é biográfico, né, em alguma medida, mas eu, Ana Santana e Ana Carla Fontes, pela Lei Paulo Gustavo do Governo do Estado, conseguimos fazer expedições literárias, encontramos 15 pessoas privadas de escrita e transformamos a vida delas em um livro. Né, a partir da frase assim, minha vida dava um livro, pena que eu não sei escrever. Por isso que Eu Escreveria Se Soubesse. Só que a gente organizou os contos com respeito à oralidade, na forma que eles nos contaram as histórias. Bacana. Então, assim, e é muito poético, assim, tem um conto que o título é Eu Só Existia no Escuro, né? Porque isso foi dito mesmo. Teve uma personagem, mas é uma autora, e tanto que eles são os autores. Nós entramos como organizadores na contracapa, mas os autores são eles. E aí ela vai dizer assim, olha, eu perguntei, você teve muitos filhos? Aí ela respondeu, logo que casei, me enchi de família. Olha que bonito isso, que poético. Enchi de família. Quer dizer, não tem como você querer mudar, ou a gente está... Não, tá perfeita a estética, sabe? E esse livro nos emocionou muito em todo o processo. E, sobretudo, agora na entrega dele, porque desses 15, 12 entraram em programa de alfabetização e eles já autografaram. Que bacana. Então, pra gente... Isso é a melhor parte, né? Com certeza. Que coisa eu acho, linda. assim, é um xodó esse projeto. Eu tenho morro de vontade de... Obrigado, Natália. Morro de vontade de ler, acho projeto lindo. Sim, pois você vai ler. Oba! E vamos falar sobre o Só Sei Que Foi Assim, que virou sucesso nacional, inclusive ganhou mundo. É uma tese de doutorado. Bem adaptada, assim, porque... Sim, claro. Sem academicismo, sem cientificismo. Mas o ponto de partida foi... Fala um pouquinho de como começou tudo, como você teve... Uma tese começa com a discussão com o orientador, com uma ideia na cabeça, como começou tudo. Ou com o incômodo, que era o incômodo. A pergunta é essa a pergunta? Otávio, de onde surgiu a ideia de escrever o livro? Pois bem. Só sei que foi assim, Nasceu de incômodo, do incômodo duplo, assim. Sim. Eu era muito incomodado com frases que eu já ouvi em Brasília, pra você ver como tudo vai levando a gente pra um caminho, né? Tem uma pessoa que eu conheço que diz assim, até as coisas têm destino, quanto mais nós, né? E aí, essa história que eu vi em Brasília, que é assim, você cumpre prazos, né? Apesar de ser do Nordeste. Nossa Senhora. Ou então assim, você é do Nordeste, mas da onde? Não é da Bahia, não, porque se for da Bahia a gente não contrata. Meu Deus. Eu ouvi isso em Brasília, isso foi ficando ali armazenado. Claro. E eu vi coisas piores de amigos, colegas, pessoas em geral que eu conhecia e que tinham vivenciado, inclusive, a privação de oportunidades acadêmicas, sociais, laborais, pelo fato de serem do Nordeste. Né? Isso gera um incômodo. E aí, outro incômodo também era em relação à representação audiovisual, né? Quando vinha alguém dizer assim, agora eu vou fazer uma novela sobre o Nordeste. O Nordeste, E aí, como é que a gente entrava nisso, né? Assim, na redução, quer dizer, de repente, do sul da Bahia ao leste do Maranhão, tudo virava um lote 10x30, onde cabia apenas estereótipos. E a gente sempre virando uma caricatura, que era uma caricatura colocada nesse lugar menor. Veja, a gente é campeão em concurso público, a gente é campeão em nota 1000 no Enem, mas se a gente está na novela, a gente não tem acesso à gramática. A gente vai ser sempre nesse lugar de retirância e sem a condição de ter a educação, né? O acesso à educação. É como se isso fosse a regra. E nisso há um trabalho mesmo, é um projeto, e epistêmico, inclusive, né? Mas, enfim, esses eram os incômodos. Sim. E aí eu tinha até outro projeto de pesquisa na universidade, mas na hora de eu chegar à universidade, uma senhora me disparou essas duas frases assim, que eu não tinha cara de nordestino e que eu até, para ser um nordestino, eu operava bem as máquinas lá de emissão das passagens. E aí eu acho que foi a primeira vez que eu tive aquela experiência da alma sair do corpo. Ela ficou conversando comigo ainda e eu só estava lá em corpo presente e a cabeça aqui, pensando, que lugar é esse que eu ocupo no imaginário dessa senhora, nós do Nordeste, que na verdade reflete um pouco sobre o lugar menor
que a gente ocupa no imaginário nacional. Sim. E a partir disso eu disse, não, vou pesquisar esse assunto. E de fato fiz uma pesquisa bibliográfica e depois vendo muitos jornais dos anos 10, 20, 30, depois obras de literatura, filmes, enfim, novelas, para criar essa pesquisa de doutorado, que foi minha tese. Sim. Mas já no final da tese eu já iniciei o processo de adaptação. Sim. Fiz contato com editoras, houve essa recepção ao livro e aí já fui fazendo a adaptação e fui meu pior patrão aqui, porque eu escrevi e dizia assim, não dá para compreender ainda, vou fazer de novo. Isso. E aí eu fui fazendo esse trabalho até ser um livro que as pessoas pudessem acessar, consumir e compreender. Porque depois do que adianta você terminar um livro e dizer, é bem interessante, mas o que é que tem lá? Não sei lhe dizer. Né? Eu achei muito inteligente isso da sua parte, porque tem teses maravilhosas que são publicadas praticamente sem adaptação. Uma adaptação que permita o leitor comum ler. Sim. Porque nem todo mundo consegue ler. É comum, assim, você vê que tem metáfora aqui que eu faço isso é uma coisa do livro que foi pensada. Sim. Toda a seção do livro tem uma imagem. Uma imagem ou uma cena de um filme, ou de um vídeo que está no YouTube, do podcast, do Porta dos Fundos, por exemplo, ou é um trecho de um discurso de Fernando Henrique Cardoso, ou é uma metáfora como aquela dos peixinhos que estão nadando na água e o peixe mais velho pergunta como é que está a água. E eles falam que água, né? Assim, a coisa de não se dar conta do entorno. Quer dizer, tudo é feito para pegar o leitor pela mão mesmo e dizer assim, vamos comigo aqui que eu vou lhe explicar uma história, né? Vou lhe contar uma história. Otávio, fala sobre o título. A sacada do título é maravilhosa. Sim. Porque isso virou um meme, virou uma cultura popular através do Selton Mello Chicó, né, em Auto da Compadecida, de Guel Arras, baseado em Ariano. Só sei que foi assim. Como é que foi essa sacada do título? Então, é interessante você perguntar isso, porque o livro avançou muito com uma editora, uma casa editorial grande, e eu acabei saindo dessa casa editorial porque queriam barrar o título. É mesmo? E tão interessante isso, né? Que isso? Mas é aí que está a diferença quando você escala, mesmo sendo editora de São Paulo, Rio, quando você escala alguém de São Paulo e Rio para editar um livro desse, você vai encontrar esse problema. Que eu acho que a grande sacada da Autêntica foi essa. Assim que Rejane disse, esse livro é nosso, e quem vai editar é Schneider Carpegiani, que é pernambucano, que foi muito tempo diretor do Suplemento Pernambuco, que é um suplemento maravilhoso lá de literatura. Então aí você tem um acerto. Tem alguém que tem a mesma bagagem cultural. Claro, que passou pelo... Você entende o que você está falando? Exatamente. Né? E isso, só aí a gente conseguiu chegar na frente. Mas eu só sei que foi assim, o título porque, enfim, era uma frase conhecida. Sim. Mas respondi a pergunta de por que essa mulher pensa isso, aquela senhora lá que eu falei, por que as pessoas acham isso da gente? E a resposta sempre era não sei, sempre foi assim, não sei. E aí eu queria mostrar como é que foi, né? E aí eu trago esse do foi assim, claro, é um ensaio, mesmo você tendo vindo de uma tese, então tem a coisa do não sei, só sei que foi assim, é a minha versão, querendo ou não, do fato, porque apesar de eu trazer muitas comprovações históricas e documentais, coisa que jornalista faz, que a gente tem que provar o que diz a todo tempo, né? A gente é ensinado assim, mas não deixa de ser uma perspectiva. E para mostrar também que muito dessa nossa, dessa ideia de nordestinidade que a gente sustenta, ela é também parte desse processo de enlatamento e de redução e de inferiorização da nossa cultura, né? E aí a gente não deixar de entender, de viver isso como um processo só de fora para dentro. Existe uma parcela nossa também nesse processo, e essa parcela, ela é uma forma de dizer assim, olha, o que a gente entende como muito legal do Nordeste, também em alguma medida vai dialogar com o repertório de depreciação que foi formulado, muito bem formulado, pelo eixo, o tal eixo celebrado Sul-Sudeste. E o peixe da capa também não é por acaso. Uma imagem aquática, porque se a gente é só carcaça de boi, eu trago logo um peixe que pra gente aqui é um símbolo nosso, não tenha dúvida. A gente tá na beira-mar e o peixe também, o próprio peixe de São Francisco, o peixe dos açudes. Peixe existe pra gente, né? Apesar de ser uma surpresa pra quem é de fora. E aí você tem um peixe que morde uma isca, que tá fora d'água, deslocado. Muito bom. E aí ele morde uma isca e a minha pergunta era saber, essa isca quem lançou e que a gente morde? Foi lá fora que lançou a isca, ou será que a gente criou uma isca para nós mesmos? Perfeito. Otávio, vamos falar sobre recorte, sobre esse assunto que você domina bem, pesquisou muito. Deixa eu lhe perguntar uma opinião que amigos meus têm. Até que ponto a Rede Globo
é responsável, da mesma forma que Hollywood é responsável por passar uma cultura americana hegemônica, até que ponto a Rede Globo foi responsável, por mais qualidade que as novelas e séries tenham, de passar essa visão estereotipada do nordestino? Olha, é interessante, porque o Globo foi o primeiro jornal a noticiar a chegada do livro. Foi o jornal O Globo, Lauro Jardim, em abril do ano passado. Sim. Mas depois a própria TV Globo não deu lá muito espaço para o livro, digamos assim. E eu falo a Globo Nacional, né? Sim. Aqui não, a gente sempre tem bom respeito. A Globo Pernambuco também foi muito carinhosa com o livro. E convites apareceram. Eu cheguei a ser convidado para programas e na véspera o convite desaparecer. Nossa. E aí, sim, aconteceu. Eu nunca falei sobre isso em lugar. Não, então fale. Mas assim, já aconteceu de inclusive perguntarem, olha, quem vai estar no sofá é fulano, cicrano, se está de acordo, se vai ser legal. E aí de repente a pauta cair, sem grandes explicações, e eu olhar lá no programa no dia e a pauta ser nova CNH, o que é que mudou? E aí de repente a nova CNH talvez seja mais interessante para São Paulo que essa discussão, né? Essa discussão. Mas eu acho o seguinte, ainda estamos muito... Eu vou responder sua pergunta mostrando o hoje. Sim. Eu acho que a Globo, ela fez, durante muitos anos, isso virou um produto mercadológico. Sim. Porque, inclusive, os autores diziam que era fácil, para a compreensão do público, a questão do que seria esse repertório nordeste. Sim. Se é um personagem nordestino, a gente já sabe qual é o papel dele na trama. Porque sempre a repetição. Ele vai vir de um lugar de violência, vai fazer a retirância, e a redenção moral e financeira dele vai ser dada pelo Sudeste. Só que é uma narrativa que aí eles alegam em defesa que seria preguiça, porque é mais fácil do telespectador compreender, mas ao mesmo tempo você tem uma sequência, uma repetição que é muito maltratante pra gente. Sim. Porque não nos tira dessa única possibilidade narrativa, porque sempre condena a gente a ser essa pessoa sem acesso, ou uma pessoa violenta, ou uma série de desqualificações. E também a ideia de que só o Sul pode garantir a redenção para alguém do Nordeste. O Sul-Sudeste não garante a redenção nem deles próprios. Deles mesmos, exato. Mas você, ao repetir essa narrativa, você está lá explorando isso, né? Coisa que o Brasil não admite que seja feito com o Brasil lá fora, mas a gente precisa achar razoável fazer com nós mesmos. E isso vem atravessando décadas, né? E hoje, respondendo com o exemplo de hoje, assim, eu acho que a TV Globo já procurou ser menos racista, no sentido de houve um momento agora que as 3 protagonistas das novelas 6, 7 e 8, né, que agora é 9, eram atrizes negras fazendo papéis de mulheres em qualquer situação, sem ser necessariamente Não necessariamente o papel da mulher negra estereotipada, que é serviçal de alguma branca. Dos fundos, sem estar preso a isso, né? Que isso também acompanhou durante muitos anos. E aí o personagem gay deixou de ser o acessório da madame, né? Passou a ter uma vida própria e tal. Mas uma novela como No Rancho Fundo, por exemplo, de 2 anos atrás, 1 ano e meio, ela foi anunciada como uma novela que se passa no Nordeste. Eles alaranjaram os atores, né? E aí fica na dúvida se é um blackface para dizer que todo mundo é pardo, ou se é um blackface para dizer que eles são pessoas que estão ali expostas ao sol o dia todo. Como se todo nordestino ficasse exposto ao sol o dia todo. E aí que tinham dificuldade no português e que a sinopse dizia assim: típica família nordestina criada entre galinhas. Era isso que tinha na sinopse. Então eu não vejo muito essa atualização na possibilidade de nos mostrar na TV, sabe? Falando da Globo mesmo, agora no remake de Vale Tudo, ficou muito em voga o termo tempo de tela. Né? Porque houve um desentendimento lá de bastidor e assim, quanto tempo de tela teve Raquel Ascioli, quanto tempo de tela teve a Odete Roitman. E aí eu faço essa pergunta: quanto tempo de tela o Nordeste teve para mostrar a sua pluralidade, a sua capacidade, fora dessa ideia pequena de que a gente só pode existir na retirância, né? No abandono dessa nossa terra em busca de outra melhor, assim. Qual é essa possibilidade? Porque o Rio está lá exposto com algumas coisas periféricas, né, que sempre associam, e aí, por sua vez, sempre vão associar a criminalidade, quando não é. A gente sabe que a periferia provê, na verdade, muitas outras coisas além de criminosos, e isso sempre vai ser reduzido na teledramaturgia, mas esse mesmo Rio de Janeiro vai ser o Rio de Janeiro de Dona Helena, do Leblon, e dessa maravilha que é o Leblon e que é o Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa.
O Nordeste, porém, não tem a possibilidade de exercer esse protagonismo no campo da ciência, da inovação, por mais que exista. Porque a trama que se passa no Nordeste, ou o personagem nordestino, tem que vir atrelado a essa ideia de redundância, da desqualificação profissional, da desqualificação educacional. E aí, olha só, isso aqui aí, o negócio tá ficando bacana. Kibe aqui, olha aqui. Obrigado. Obrigado, hein? Então você vai... deixando a gente reduzido a poucas linhas, né? E aí, claro, é sempre uma surpresa quando algo vem do Nordeste que não seja dessa mesma história. E isso é, claro, fabricado também pela mídia. É muito diferente o Nordeste desse imaginário do que é construído pela dramaturgia. Só para dar, assim, 30 segundos, velocidade 2.0, eu fui fazer uma fala no Tribunal de Contas de Santa Catarina sobre esse livro. E eu perguntei, assim, à plateia, era uma plateia boa, umas 350 pessoas, e eu disse assim, imagine o interior do Nordeste. E aí eles fecharam os olhos, eu fiz assim, quantos imaginaram chão rachado, carcaça de boi, mandacaru solitário? E aí todos levantaram a mão, que estavam nesse exercício. E aí eu perguntei assim, quantos de vocês já foram ao Nordeste, ao interior do Nordeste? E ninguém tinha ido, porque essa relação é intermediada pela mídia. Sim. E não só as novelas, mas o jornalismo também faz isso. Também. E aí pra gente, se eu faço essa pergunta em Natal, ninguém vai ter essa imagem na cabeça, porque o interior pra gente é uma memória muito mais afetiva. Sim. É o alpendre da casa de uma avó, é a mesa da casa de uma tia, sempre posta com bolacha, queijo, café, não importa a condição social dessa tia. O universo que a gente acessa, o repertório que a gente acessa no interior, ele é um repertório que tem muito mais a ver com o sentimento nosso, com o afeto nosso, que está ligado muitas vezes ao excesso, a muita comida, muita fartura, muito amor, e não a ausência e escassez. Exatamente. Que é isso que é perpetuado pela novela. Fora as coisas práticas, por exemplo, Martins tem festival de fundi. Sim. Se você dizer isso para um sudestino, tem uma cidade... que você sente frio no interior, na serra, Exato. E tem festival gastronômico. Exato. Você come fundi. A família da minha mãe é de Viçosa do Ceará, que é uma serra que é 18 graus lá. Exatamente. Eles são mais raiz, vamos chamar assim, porque lá o festival é de cachaça, chorinho, é uma delícia, mas também assim, frio. Mas existem festivais de jazz no interior do Ceará, interior de Pernambuco, festival de teatro de Campina Grande, que é histórico. E Campina Grande faz frio, dependendo da época do ano. Assim, isso para um sudestino parece um delírio, parece uma Porque é o utopia. sudestino que não reconhece Djavão como nordestino. Exatamente. Que vai acessar o jazz, o soul, o blues, entendeu? Exatamente. E eu comi sem saber se era cenográfico ou não, mas não. Não, aqui é tudo real. E aí quando você voltou para minha pergunta, eu pensei, e agora? Como é que faz? Não sei como é que... Uma cerveja qual é a real, conduta. por favor. Né, tudo real. E esse kibe é bom demais. Muito bom. Muito bom. Eu não resisto. Bom demais. Meu, tem tantos recortes possíveis. Deixa eu fazer um recorte. Agora como... pensei que eu vou perguntar a você aqui. Você quase engasgou com esse livro. A governadora comeu kibe demais. Não parou mais. É muito bom mesmo. Pelo menos eu faço um merchan aqui do kibe. Muito bom. E é bom mesmo. Otávio, na sua opinião, por exemplo, eu vou citar 2 recortes específicos, você pode me corrigir ou dizer que é mais ou que é menos que isso. Guerreiros do Sol, embora não seja TV aberta, está na TV aberta agora, mas foi feito pela Globoplay, conseguiu a façanha de botar boa parte do elenco nordestino. Poucos atores sudestinos, boa parte dele, incluindo os potiguares Zênio Cavalcante e Alice. E Alice Carvalho, que é uma das protagonistas. Em contrapartida, novelas nordestinas como Tieta, 90% do elenco era sudestino. Sim. Maravilhosos, obrigado, Raio. Obrigado. Hein? Maravilhosos atores, como Paulo Betti, que é paulista do interior, fazendo um nordestino, Timóteo, com sotaque fortíssimo. Beto Faria, que é carioca, do Leblon, fazendo a Tieta. Na sua opinião, melhorou um pouco ou isso são exceções? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que a gente tá mais atento, sabe? A gente tá mais falando. A nossa Macabeia, que eu uso no livro, assim, ela tá deixando um pouco esse emudecimento de lado e tá reivindicando mais espaço, o que é ótimo. E eu acho assim, eu sou do time, que mesmo que tendo feito essa pesquisa e tudo, eu sou do time de celebrar pequenas conquistas, tá? Porque eu acho que se a gente milita no sentido de fazer o checklist para ver se tudo está certo, talvez a gente não tenha aliados nesse processo. Então, quem tiver com metade do currículo é ok, para mim já tá valendo. Por exemplo, eu acho que você fala aí é muito parecido com Cangaço Novo, que são séries que eu considero que há uma questão, porque, de fato, esse tema do cangaço ele vem sendo explorado de forma muito exaustiva na teledramaturgia. E, ao mesmo tempo, há questões, você vê, por exemplo, em Cangaço Novo, quem vem orientar
esse povo do Nordeste que não sabe nem roubar é alguém que foi criado em São Paulo. Então, assim, são pequenas coisas no roteiro. Mas, de um modo geral, o fato dessa produção e também achar que o assalto a banco, a caixa eletrônica, é nosso. Eu vi isso numa matéria. É um assalto típico do Nordeste. E aí eu fui para um congresso em Serra Negra, em São Paulo, fui sacar um dinheiro lá e disseram, não, mas não tem caixa eletrônica mais aqui. Eu disse, por quê? Porque explodiram todos. Aqui em São Paulo, veja só, isso era uma coisa de nordestino, explodir caixa eletrônica, né? Então essa confusão do que é Brasil e o que é Nordeste. Mas o fato da gente já ter um elenco nosso contemplado, falando com sotaque de cada uma dessas, né? Porque tem também pernambucanos, paraibanos, todo mundo tá à vontade de falar com seu próprio sotaque. Eu já acho isso para se comemorar, sabe? Então, porque você sai dessa caricatura. Isso pra mim já é um avanço, assim. Como eu gosto muito de falar do filme Que Horas Ela Volta, que ali a gente tem duas personagens, duas atrizes não nordestinas fazendo nordestinas, mas a trama me interessa mais. Que é você dizer assim, olha, São Paulo, acabou essa história dos nordestinos chegarem apenas pra habitar o quartinho dos fundos da casa. Exatamente. Agora a galera vem com diploma e com condição de passar em qualquer faculdade e ter qualquer profissão, né? E eu acho que isso, pra mim, essa mensagem é mais forte do que o fato delas não serem nordestinas. Então, se você me traz a ocupação desse espaço por não nordestinos, com caricaturas, com tramas que vão reduzir a gente, aí eu não tenho como passar pano realmente, digamos assim. Mas se algum desses itens ou dois já está contemplado, eu acho que a gente tem que incentivar mesmo, porque as mudanças começam assim. E aí você consegue ter mais aliados nesse processo. Depois vai ser mais fácil corrigir o que falta, do que a gente simplesmente dizer que está todo mundo errado e que ninguém está certo e ninguém nunca vai estar certo, porque eu tenho a sensação que esse caminho não vai levar a gente para o que a gente quer. Perfeito. Otávio, vamos fazer um recorte sobre uma coisa muito específica, que é um dos meus cineastas favoritos, que é Kleber Mendonça Filho. Kleber já conseguiu transitar em várias áreas. O Som ao Redor é um filme totalmente urbano, em Recife. Bacurau é uma distopia do interior, no interior fictício. Se passa no interior de Pernambuco, mas foi gravado em Parelhas, onde o povoado consegue reagir a invasores armados, norte-americanos e europeus. Enfim, uma coisa... Já Aquários é totalmente urbano. Aquários é um filme que dá um nó num sudestino, porque ele é uma história urbana que se passa. E o Agente Secreto virou esse fenômeno. Como é que você vê esse tipo de coisa? Kleber Mendonça Filho conseguiria, por exemplo, nos anos 80 e 90, onde era mais, ter esse sucesso? Ele conseguiria ter esse espaço? Como é que você vê essa questão específica de um pernambucano que só faz filmes sobre Recife, não é nem sobre o Nordeste em geral, é sobre Recife, ainda que gravados fora de Pernambuco, e sobre esse universo dele tão particular e ao mesmo tempo urbano e rural. Como é que você vê isso? Eu sou fã de Kleber, né? Fã, assim. Inclusive, tenho essa vontade de ter esse papo um dia com o Kleber, porque eu acho ele genial na maneira... Teria tudo a ver, uma mesa você e Kleber teria tudo a ver. Inclusive, quando você é um Agente Secreto, muita gente postou assim, gente, esse livro, esse filme, parece que combinaram uma hora de chegar, assim. Tem diálogos, quer dizer, ele é genial nesses diálogos, que vai vir de Aquários, de Bacurau, na coisa do... eles acham que são brancos, né? Na discussão, aquela cena. Que eu até trago essa cena aí no livro. Eu trago essa cena no livro. Para ilustrar essa coisa do Brasil que se acha Europa, né? E aí você tem agora em O Agente Secreto essa ideia de que o que é regional, o que é nacional, né? Que sempre nos persegue, assim. Até perguntaram na ocupação literária. E tem muitos autores nacionais, eu disse, todos são nacionais. Todos, 100%. Não tem nenhum estrangeiro aqui. Eu sou nacional também. O que é que me faz não nacional? Exatamente. Estar em Natal, a gente não pode trabalhar com essa ideia, com essa percepção. E aí Kleber faz essas provocações, eu acho genial sempre. Mas eu diria assim, que a TV hoje, a produção está muito concentrada ainda em Rio e São Paulo. Diferente disso, felizmente, o cinema não. Há uma descentralização na produção. E aí, por isso mesmo, Kleber está fazendo o cinema a partir de Recife, deslocando o centro, né, para Recife. Cláudio Assis, Carinha Heróis em Fortaleza. O Alan, que eu sempre o sobrenome dele me falha, mas é um querido, conversei com ele várias vezes, ele é de Pacarrete. Isso, Darembon. Sim. Alain Darembon. Ele é uma pessoa querida demais, assim, faz o cinema também muito nessa contramão. Ele tá com um filme novo. Filme novo com Lázaro. Eu esqueci o nome.
É o Feito Pipa, é? Exatamente. Que foi para Berlim. Foi para Berlim. Então, assim, quer dizer, você tem os cineastas contando a história do jeito que eles querem, a partir da visão deles, sem esse enlatamento, essa cartilha Nordeste, né? E isso é muito bom, assim. Então, como é que a gente vai restabelecer esse discurso, penso eu? Fazer essa frente, né, com informação, porque não há como enfrentar o preconceito sem informação. Entender de onde é que veio isso, entender que é racismo, que eu explico também, eu tenho um ato no livro só dedicado a explicar por que é racismo, essa tal xenofobia. Isso. Não, ela é racismo. Racismo, bem registrado. E aí, inclusive reconhecido pelo STJ. Sim. E aí você ter essa possibilidade de falar do Nordeste a partir desse campo das artes, também é uma maneira de você restabelecer a narrativa. Porque as artes têm esse papel mesmo, né? E aí, então, assim, que a música aconteça isso com Juliana Linhares, que o teatro aconteça isso com a Invenção do Nordeste, que o cinema, né, promova essas mudanças, essa ideia de conscientizar as pessoas para o que fizeram com a gente e o que a gente pode fazer como reação, que é, muitas vezes, simplesmente existir. Existir pra gente, nas nossas realidades, já é um enfrentamento. Porque a gente vem contrariando isso há muito tempo. O Nordeste nasce da contrariedade. Ele é criado como região, como sub-região desse norte, contrariando interesses políticos e econômicos. O nordestino contraria ao se fazer presente numa São Paulo dos anos 20 e 10, que queria ser branca. E nós éramos considerados mestiços demais para ocupar esse espaço. Exatamente. Então a gente está sempre contrariando. Só que agora a gente tem os meios de comunicação também nas nossas mãos. Com a internet, né, com a possibilidade de acessar a informação e de contrapor. O palco réplica que nunca nos foi dado nesse processo está agora armado. E infelizmente, além do meu livro, tem uma série de artistas subindo nesse palco e também levantando a voz, soltando a voz para dizer assim: ei Brasil, a gente não aceita mais isso e agora quem vai falar sobre nós somos nós mesmos. Perfeito. Antes da próxima pergunta, fazer um registro, Otávio. Alice Carvalho trabalha isso muito bem. Sim. Ela diz que é nordestina. Sim. Ela impõe o sotaque nordestino dela. É um segundo papel. Sim. Ela tem uma marca nordestina que ela escolheu. exatamente. Então, sim, Alice faz um trabalho fantástico Total. em relação a isso. A gente vai até aprontar uma coisa juntos aí. E olha aí. A Alice é muito querida, né? Assim, ela sempre teve essa... Que eu adoro, eu acho que o audiovisual foi muito feliz nisso, de dar as mãos uns aos outros e todos chegaram longe, assim. Claro, ela chegou muito longe. Muito longe. Mas eu defendo muito isso na literatura. Por isso que a ocupação literária existe também. Eu acredito na força do coletivo. E eu acho que, assim, não dá pra gente ficar só nesse processo, tem que dar as mãos mesmo. Perfeito. Antes de falar da ocupação literária, que é um dos próximos assuntos, vamos falar de você na Flip. Sim. Feira Literária de Paraty. Como é que começou seu processo com a Flip? Então, a Flip teve lá atrás, na época que eu trabalhava nessa parte política, agenda política, eu no Congresso Nacional ficava muito na Frente Parlamentar do Livro e Leitura. E aí fazia a redação de muitos projetos de lei voltados para essa frente, Fundo Nacional Pro Livro, por exemplo. E aí eu comecei a me associar à Flip, à Casa Azul, para organizar as mesas que eram direcionadas a tratar de políticas públicas, né? E aí envolvendo deputados, senadores, a senadora Fátima Bezerra participou de mesas que eu organizei na época o deputado federal Rafael Mota, que era também ligado à leitura, participou. A gente fez algumas mesas lá sobre políticas públicas pro livro e leitura. E eu voltava para casa muito frustrado, assim, poxa, por que Natal não tem um negócio desse, né? Assim, a gente já teve Bienal, outras coisas, e aí depois o festival nosso foi para Pipa e ficou em Pipa. Então eu sentia assim, coisas aconteciam, existia uma agenda, mas essa ideia dessa festa de literatura, não. E isso foi me pegando. E aí teve uma hora que eu resolvi minutar, assim, uma ocupação literária, isso não me ocorreu, porque era a ideia de ocupar um prédio inteiro com literatura. O nome é ótimo. Não é? Então querendo copiar lá no Rio Grande do Sul. Já vou registrar meu nome. Registra. E aí para ocupar o espaço da mão do leitor também, né? E na hora de fazer essa ocupação, eu mandei um e-mail para Itamar Vieira Júnior, que eu tinha conhecido, que ele até está no livro, ele fez a contracapa do livro, de Itamar. Sim. Ele foi uma das primeiras pessoas a ler o livro. Itamar disse, eu vou. E aí eu disse, pronto, eu quero fazer daqui a 60 dias. Olha a ousadia, não tinha ideia do que eu estava fazendo. E aí ele disse, eu vou. Aí eu, pronto, eu vou fazer, eu vou ter que fazer. Então a primeira ocupação, ela nasceu em 60 dias.
E aí, nisso, fui atrás de outras pessoas daqui, pra gente fazer um bem bolado, né? Que eu acho que sempre isso é o legal da ocupação, vira um bem bolado, assim, um entroso entre autores visitantes e potiguares, todos nacionais, graças a Deus, todos nascidos aqui no Brasil. E aí, pronto, aí a ocupação nasceu, sabe? Consegui financiamento por lei de incentivo, e a partir disso, fazendo 2 e 3. A ocupação, a partir da segunda edição, ano passado, foi tão exitosa assim que a gente recebeu uma proposta da Flip para voltar a Flip como casa na programação paralela. E aí ano passado a gente tinha uma casa em Paraty para divulgar os autores do Rio Grande do Norte. Foi a primeira vez que isso aconteceu na história do RN. Muito bom. E eu levei esse empreendimento, foi muito legal. A gente tinha, eu acho que 14 ou 15 autores do RN divulgando seus livros na Flip. Eu mesmo, para mim, foi super importante com o meu. Bruna Dantas estava lá divulgando dela, Carlos Fialho, Eva Potiguara, Samísia Almeida, Maria Luísa Chacon, Pedro Lucas Bezerra. Quer dizer, tinha uma turma grande divulgando os próprios livros e fazendo esses livros circular, porque esse é o grande desafio da literatura, é a circulação. Sim. Então, e a gente tem um porém que é o natalense, e eu falo isso, porque eu sou natalense e a gente pode falar aqui. Sim. Se alguém falar mal da gente ali, eu vou defender, não se preocupem. Mas a gente tem uma dificuldade de valorizar o nosso. O livro hoje virou nas estatísticas agora, mas o meu livro era mais vendido proporcionalmente em Recife, Fortaleza e não em Natal. Agora não, Natal puxou a dianteira desse processo. Mas durante um tempo... Foi. E assim, quase empatado com Salvador, e eu não estou falando porque essas cidades são mais populosas, não, considerando mesmo essa diferença, proporcionalmente. E aí, assim, eu acho que a gente tem essa dificuldade de valorizar o nosso, sabe? Que eu já vejo que no Ceará não é muito assim, em Pernambuco não é muito assim, na Bahia não é muito assim. Pernambuco é bairrista. Então. Bairrista mesmo. Mas isso é muito bom para os artistas. Sim, né? Claro. E aí, na hora que a gente consegue furar um pouco essa bolha, é quando a gente vai levar esse livro, exportar esse livro para outros leitores. Mas o trampolim de partida local é muito importante. Eu não consigo imaginar alcançar novos horizontes sem haver esse trampolim local. E aí eu acho que a Flip se representou assim, eu acabei participando de outras atividades divulgando o livro também, porque teve isso, assim, os festivais abraçaram muito o livro. Veja, eu lancei na ocupação do ano passado, que foi final de maio, acabou de fazer um ano o livro. Foi. 15 dias depois eu estava na programação principal da Feira do Livro do Pacaembu, da 451, que é uma revista muito respeitada. Eu lembro que quando eu cheguei na Charles Miller, aí era assim, tinha Lázaro Ramos, o banner, Marcelo Rubens Paiva, eu e Drauzio Varela. Aí eu fiquei assim... Eu fiquei muito pensando assim, gente, isso é real, sabe? Isso está acontecendo. Está acontecendo. E eu pensei, vou ligar para minha mãe para ver se ela tem alguma coisa a ver com isso. Mas de fato, assim, foi muito especial. E vi que e eu acho, inclusive, não a 451, porque eles têm um respeito muito grande pelo livro, inclusive falaram várias vezes ao longo do ano sobre o livro. Porque também a 451 tem editores do Nordeste, o que isso é muito positivo. Sim. Mas eu vejo que vários festivais, eu entrei como a cota do Nordeste. E não tem problema, já que sou o jeito vou exercer mesmo. Se é para falar por nós, então estar lá. Sim, lá você se expressa. Claro. Mas, assim, foi muito bom porque deu para circular muito o Brasil, né? Teve uma semana, que foi a semana do Dia do Nordestino, 8 de outubro. Para mim foi minha semana Sandy Júnior. Que foi assim, eu fiz segunda-feira Brasília e terça, aí terça fiz da noite, já estava em São Paulo, quarta São Paulo, quinta Florianópolis, sexta Recife e sábado Natal. Nossa! Foi minha semana Sandy Júnior. Divulgando o livro e falando e tal, então assim... Hotel, evento. Isso. Não, em Brasília, por exemplo, eu fiz fala no MEC FNDE e gravei 3 podcasts, inclusive do Correio Brasiliense, que era o grande... Pô, eu trabalhei no Diário de Natal, né? E aí, assim, pra gente era o Correio Brasiliense, era quase o tio mais velho. Exatamente. Aqui, né? E foi uma maravilha, assim, tá no podcast do Correio Brasiliense, porque você vai acessando as suas próprias memórias na caminhada, assim. E depois, uma coisa que eu preciso dizer aqui, é que a editora que lá atrás... queria mudar o nome. Assim, querendo mudar, né? Um funcionário dessa editora que estava responsável. Depois, a diretoria dessa editora, que não tem problema nenhum em reconhecer livros de outras editoras, formou uma lista dos 5 livros que são livros que todo brasileiro deveria ler. E colocou esse no meio. O livro que era da casa editorial. Dela. Mas enfim, é isso. Acontece. Do processo. Nossa Senhora. Estamos aqui conversando com o Otávio Santiago, uma conversa maravilhosa. Tem uma pergunta ou comentário aqui. Manda. Ana Barreto, excelente. Um abraço carinhoso em Cefas. E Otávio. Valeu. E Otávio. Obrigado, valeu, Ana. Valeu, Ana. Obrigado. Valeu. Tem mais pergunta? Vou aproveitar aqui, mais comentário.
Não? Não. É boletim profissional. Eita, 1 hora de programa já? Passou 1 hora? Liga aí. O problema... Nada, viu? Tem isso também. O problema do Conversa Botequim é que quando eu acho que tem 25 minutos, passou 1 hora. Mas eu tenho essa questão também, eu falo muito. Ainda bem. Mas falo demais. Aí às vezes eu fico assim, eu já vou dizendo, olha, se quiser me corte na hora, porque eu vou. E tem tanto pra falar, né? A gente tem, mas a proposta do Conversa Botequim é essa, deixar falar. Sim. Eu digo, esse tema do livro, ele me mexe muito, sabe? Não, dá tem um pra professor falar horas doutorado aqui, que disse assim, ele entrou na sala e falou, há 26 anos eu investigo um tema. Aí eu fiquei pensando, quem passa 26 anos num assunto e tal? E hoje eu me vejo passando 26 anos, sabe, 56 anos estudando esse assunto. Porque ele não morre com esse livro, pelo contrário. Não. Até porque é a coisa do senso crítico. A gente acha que senso crítico é ler um livro e entender. E não é. É ler um livro e dizer assim, pronto, a partir dessa visão eu vou atrás de outras, né? Eu acho que essa é a grande coisa do senso crítico. E eu quero muito que esse tema ganhe outras plataformas. Ele vai virar uma exposição, ele vai virar um documentário. Muito bem. Pode ser que vire uma peça de teatro também. Nossa. Então, assim... Igual a versão do Nordeste, né? Sim, que o livro do Dorval Muniz virou a peça. Virou a peça. E aí vai ser com foco no Complexo de Macabeia, que é o que eu trago logo no dia de entrada, assim. Mas a possibilidade de ver em outras linguagens é muito interessante. Né? E emocionante também, porque a gente vai vendo como isso foi percebido por esses outros artistas e como eles pensaram em levar essa mensagem para frente. E para mim, assim, a disseminação dessa mensagem, a mensagem chegando às escolas, às universidades, é quando eu tenho a certeza que valeu a pena fazer a pesquisa, sabe? Esses dias eu recebi um caderno de Enem, de preparação de Enem, e uma das perguntas era com base no livro, assim. Pronto, isso para mim é grande porque significa que o aluno do ensino médio, de 17 anos, ou que está se preparando para entrar na universidade, 18, está tendo acesso a essas informações. Quer dizer, e vai ter que refletir sobre o assunto. E vai chegar, vai encontrar um Brasil, né? Quer dizer, a gente vai vir aí uma geração muito mais ciente do que aconteceu. Sim. E por isso mesmo, guardando aquelas peixeiras que volta e meia associam ao Nordeste, enfrentando tudo isso com informação. Perfeito. Eu abri aqui um recorte. Dá tempo para mais algumas perguntas. Acho que tem mais coisa aqui. Tem pergunta aqui? Peraí. Vou fazer a minha, aí passo para a pergunta das pessoas, tá? Sim. Que eu adoro esse tema dos sotaques. Porque assim, eu sou filho de potiguar. Sim. Com carioca. Meu pai é potiguar, minha mãe é carioca e eu nasci em São Paulo. Então a minha vida é uma bagunça. Inclusive de sotaque. Ainda tem isso. Aí eu tô vendo aqui, exotização, a linguagem, o mito do sotaque único. Por que que no Sudeste gaúcho tem um sotaque, paranaense tem um sotaque, carioca tem um sotaque, e no Nordeste é um sotaque único, né? Quando na verdade o moçoroense tem um sotaque diferente do natalense. É uma das coisas mais complexas. É um dos mitos. É um dos piores, né, mitos, na verdade. Porque é o único que fica, no sentido de... não a ideia de que a gente tem um sotaque só, não, isso é falácia. Mas o sotaque, ele existe. Ele sempre vai existir. Todo mundo fala com algum sotaque. Sim. E aí quando você vai ver essas vivências que eu reuni para entender a discriminação hoje como acontecia, eu mapeei os 5 mitos sobre nós, né? Que a gente tem uma cara só, tu não tem cara nordestino, mas você nem parece que é do Nordeste. Ou a coisa da preguiça, da inferiorização no campo laboral. Ele não tem muita condição, ele é preguiçoso porque ele é do Nordeste. O sotaque, a ideia da narrativa pronta, que o acesso à história da história única de Chimamanda, se veio da África, veio da miséria, se veio do Nordeste, veio da pobreza e da retirância. Exatamente. E quinto, a homogeneização, né? A vizinhança quase, que eu tenho um primo que é do Ceará, você deve conhecer. Exatamente. Talvez não, não é mesmo? Então esses mitos, eles todos caem, o elemento sustentador deles cai. Mas no sotaque especificamente, o sotaque vai existir, porque todo mundo fala com algum sotaque. Então acaba sendo uma notificação. É quando você é notificado de não pertencer àquele lugar. Com esse sotaque você não é daqui, né? Você é da onde? Eu já fui falar em eventos sobre estereotipação, para além da questão do Nordeste, porque o meu doutorado é em estereótipos. Também de falar e a pessoa perguntou, eu tenho uma pergunta, você é da onde? Quase que invalidando tudo aquilo que eu tinha falado, né? Quer dizer, quando chega alguém de São Paulo ou Rio que vai fazer uma palestra aqui, a gente não fica querendo saber se é da onde, né? Você é do interior de São Paulo? Você é da capital? A gente interessa muito Você é de Juiz de Fora? A mensagem. E aí, assim, existe essa ideia, né? De notificar a partir, esse sotaque não dá certo no jornalismo, essa maneira que você fala é engraçada, então não vai dar certo, como se essa graça não fosse a ridicularização feita pela própria indústria, que vai nos ridicularizar no entretenimento e inviabilizar a nossa presença no jornalismo.
já que o jornalismo exige seriedade. Veja como é cruel a coisa. Sim. Então esse realmente, a ideia de que a gente fala com sotaque só, isso é falacioso, que só a gente fala com sotaque, o resto do Brasil não tem, também outra falácia, né? Mas acaba sendo um ponto sensível porque, de fato, todos nós temos sotaques. E a ideia é não perder esse sotaque. Ou a outra mentira, neutralizar o sotaque, porque não existe esse de sotaque neutro. Né? Porque pedem isso. Mas é para você sudestimizar, são-paulizar a sua maneira de falar. E aí, assim, não existe neutralidade quando se cria uma hierarquia regional e uma hierarquia de sotaques. Então, é outra falácia e contra ela é só um manhinha painho para cortar a conversa. Maravilhoso. Vamos para as últimas perguntas aqui, que 1 hora aí, 10, 15. 1 hora e 10. Tá bom. Jusceli Confessor está perguntando: Otávio, quais os seus projetos futuros? O que vem da caneta de Otávio? Boa pergunta. De fato, eu fechei um contrato esses dias do próximo livro, né, com a mesma editora, que eu posso dizer. Autêntica. Autêntica. Pelo selo Autêntica mesmo. Ficção ou não ficção? Ensaio? Não ficção. Não ficção. E é um trabalho que vai me exigir viajar 8 estados nos próximos meses para fazer. Mas eu tô esperando que eles coloquem no mundo para eu poder gritar também, sabe? Que bacana. Mas eu acho que vai ser legal. Que vai ser legal. 8 estados do Nordeste? 7 estados do Nordeste. E um não Nordeste? Um não Nordeste. Minas Gerais? Talvez. Uma parte de Minas Gerais, que abordada por Guimarães Rosa, é quase Nordeste. O Grande Sertão. O Grande Sertão. Fez 70 anos agora. Exatamente, é quase Nordeste. E nossa produtora, Natália Chagas, está perguntando aqui: Otávio, como você enxerga a influência educacional no racismo contra o nordestino? Boa pergunta. Sim, ótima pergunta. Eu acho que a gente tem que fazer mais sobre isso. Porque eu acho que os livros hoje ainda, eles vão celebrar muito o Sudeste, o Sul. Eu lembro de livros de geografia e história, e hoje não está muito diferente, assim, de vários capítulos, várias sessões falando sobre essas regiões, e aí no final do capítulo um box falando sobre o Nordeste, com 3 imagens que eram essas reduções. Né? Só tem Caatinga. Então, exato. Caatinga, é o único bioma. E a Caatinga visto como esse lugar da improsperidade, que não é. Eu tenho na minha sala um quadro que era supostamente do Papa Francisco, mas eu nunca entreguei, porque eu fui daquela comitiva da canonização, fui cobrir pro SBT a canonização dos mártires lá em Roma, e aí eu fiquei responsável por comprar um presente pro Papa Francisco. Aí eu comprei uma tela de Assis Costa de Corrais Novos, que se chama As Aves do Seridó, e é linda essa tela. E aí eu fiquei olhando para ela e disse assim: quer saber, o Papa Francisco não vai querer essa tela, a gente tem muita tela naquele Museu do Vaticano. Aí eu arranjei uma imagem de Nossa Senhora das Candeias, que era a santa lá de Canguaretama, do Morticínio de Cunhaú, e substituí. Eu que tinha comprado mesmo, então o prejuízo era meu. Eu coloquei a santa na cota do coletivo e fiquei com a tela para mim. Hoje ela está na minha sala, que são as aves do seridó. Que bacana. Porque o seridó não é só o carcará, não é só o urubu. O seridó tem muitas aves coloridas, é essa força da caatinga que não aparece nos livros. Então eu acho que existe, o olhar enviesado começa na escola. E as escolas sempre querem celebrar as convergências do Nordeste. E eu desafio que as escolas celebrem as divergências do Nordeste. Que tragam o reggae do Maranhão, que tragam o samba rock da Bahia, pra gente entender a complexidade nossa. Porque as nossas gerações futuras, essas que estão vindo agora, e outras até do Nordeste, outros estados, nem reconhecem o Nordeste dessas páginas. Sim. Porque é muito reduzido. Veja, você perguntar alguém do Maranhão, ele vai dizer que não se sente Nordeste. Porque a gente explorou sempre uma ideia de Nordeste única. Então, na hora que a gente consegue iluminar isso, celebrar essas divergências, mostrar o que é a complexidade de ser 9 estados, de ser 60 milhões de pessoas, um terço da demografia do Brasil, a gente vai mostrar, eu acho que vai conseguir encontrar uma valorização maior do sujeito. E a minha busca com esse livro, com essa campanha que veio com o livro é essa. Valorizem nossos símbolos, sim, sobretudo agora no São João, mas valorizem os nossos sujeitos. Porque na hora que isso acontecer, a gente vai se reposicionar nesse tabuleiro social chamado Brasil. Perfeito. Otávio, daria para conversar aqui mais 2 horas, 3 horas, mas tem que liberar você. Por causa dos meninos. Isso. Seus filhos que estão em casa, filho de 3 e 1 ano, exato. Sei bem o que é isso. Liberar o palco daqui a pouco para Ângelo Angolano, que vai estar aqui. Sim. Mas por mim, pela minha vontade, eu ficaria até meia-noite. É prazer. Antes de ler os apoiadores aqui, deixa eu... Okay. Só sei que for assim, livraço de Otávio Santiago, que já é sucesso nacional. Onde pode ser achado? Então, na leitura, Midway Natal Shop e na Nobel. Eu soube que acabou o estoque da Nobel. Da Nobel a gente foi, eu e Natália Chagas, exatamente.
Mas na leitura do Miro e na Site da editora, encontra? Também. Também? E na Amazon também. Na Amazon, pronto. Sim. Inclusive o livro ficou muito tempo ranqueado na Amazon e tá até de novo agora. Esteve entre os mais vendidos. É porque Ed Mota falou besteira, né? E aí as pessoas querem entender o que tá por trás. Exatamente. Ed Mota falou uma besteira, não deveria ter falado, mas me ajudou a vender livro. Ajuda, né? E eu acho que esse ano eleitoral vai ter muita coisa aí. Vai sim. Geralmente tem. Lembrando que temos um presidente nordestino, pernambucano, que sofre preconceitos até hoje por ser nordestino. Sim. E que talvez nunca tenha usado a ideia do Nordeste. Veja, ele é muito mais essa pessoa do ABC, esse chão de fábrica do ABC. E eu não duvido que lá atrás tenha sido uma orientação do marketing no sentido de você já é um trabalhador, você já você já é um operário. Se a gente adiciona uma camada Nordeste em cima, talvez isso inviabilizasse ele chegar lá, porque aí seria o retirante do Palácio Planalto, né? Exatamente. E o que significa? Que para mim, assim, não precisa do discurso. A prática, ela responde por si só. Eu acho que a gente hoje consegue pensar em novos caminhos para o Nordeste a partir dessa administração que está. Mas veja você mesmo que esse argumento nunca foi usado e talvez ele não tenha sido usado porque o Brasil, de repente, não aceitasse que um retirante na presidência. Não bastasse ser um trabalhador braçal, torneiro mecânico, ainda é um retirante. Exatamente. Que veio de Garanhuns. A gente que é jornalista sabe como os marketings se estabelecem e entendem que muitas vezes não se pode colocar tudo na vitrine, né? Mesmo sendo. Ótimo raciocínio. Vamos encerrar o programa contra a minha vontade, mas vou liberar o palco aqui para a Angela Golano e liberar Otávio Santiago pai para os filhos. Agradecer ao apoio que recebemos de Adurne Sindicato, Associação Médica do Rio Grande do Norte, Sintro, Cartório Paiva Amaral, Sinmed, Sindpreves, SPVA e também da Cachaça Sanvale. Por falar em Cachaça Sanvale, ela trouxe uma cortesia aqui. Que cortesias são essas? Cortesia para o entrevistado. Tá batendo aí, tem mais de uma, viu? Você bota uma para você, uma entrevistada e uma para o dono do bar. Sim, uma caipirinha, não sei se você gosta de caipirinha. Adoro Pronto, caipirinha. olha aí. E uma para os donos do bar, Josué. Uma Sanvale aqui. Bater a foto. Pegou? Pegou. Obrigado, Josué. Agradeço. Deixa eu deixar o saquinho aqui para. Obrigado. Obrigado. Opa. Obrigado, Cefas. Valeu. Obrigado, valeu. Então, estamos encerrando o programa. Agradecer a todos e todas quem está aqui, quem mandou mensagem. Depois o programa fica no ar no Facebook e amanhã estará no canal do YouTube. O programa tem produção e filmagem de Natália Chagas, a quem agradeço. Agradecer a parceria de Josué Fonseca e Jaime Dias aqui no Mestiço. Daqui a pouco tem show de Ângela Golano. Você vai cuidar dos filhos, meus filhos estão grandes, vou ficar assistindo o show de Ângela Golano. Valeu, Sebas. Valeu, Otávio, muito obrigado. E se chamar de novo, eu venho. Boa, vou chamar. Obrigado por Compre os livros de Otávio, compre livros potiguares, Perfeito. leia livros de autores potiguares, autores nordestinos. Leia sempre. Obrigado, até o próximo Conversa de Botequim. Valeu.